Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência, em que toda terça-feira à noite a gente responde aí os inscritos do nosso canal. No programa de hoje a gente vai falar então sobre a potência suportada pelo alto-falante, certo? E é muito interessante ver essa pergunta porque eu não sei o que aconteceu, não sei se algum outro canal acabou falando sobre o assunto, mas na última semana eu recebi bastante pergunta falando sobre como definir, né, como identificar a potência do alto-falante. E eu já gostaria de deixar claro um negócio aqui. Algumas pessoas me perguntaram, fizeram na pergunta, como é que ele sabe a potência do alto-falante. Cara, alto-falante não tem potência, tá? E mesmo que você esteja se perguntando aí se a potência vai estar lá no amplificador, amplificador também não tem potência. Quem tem potência é a bateria. É ela que tem tensão e tem corrente. Essa tensão e essa corrente vai para o amplificador converte essa energia e entrega para o alto-falante. Então o que o falante faz, ele faz suportar essa potência. Ele suporta essa tensão em relação a essa corrente e isso sim faz com que gere a potência que o alto-falante suporta, tá? Então, ciente disso, ciente de que o alto-falante suporta a potência, a gente tem que entender uma coisa. O que o falante tem é uma bobina móvel mergulhada dentro de um gap, dentro de um conjunto magnético, tá? Então, o que acontece? Esse fio da bobina vai ser atravessado pela corrente que sai do amplificador e, de uma certa forma, dependendo da quantidade de corrente, e é óbvio, né, da relação da tensão com a corrente, ele vai esquentar esse fio. Então, o projeto do alto-falante tem que contemplar que eu preciso extrair calor dessa bobina, que é por radiação, por condução e por convecção. O que acontece? Quando a bobina está lá mergulhada dentro do gap do alto-falante, ela começa a esquentar. Eu tenho a arruela superior que está bem próxima da bobina. Então a bobina está trabalhando e eu tenho a arruela superior bem próximo dela. Então a bobina esquenta e por radiação ela transfere calor dela para a arruela. Então ela entrega calor para a arruela, tá? Então entrega bem na borda da arruela. Então isso é um dos primeiros fatores, tá? Por radiação, ela radia ou irradia, né, calor dela para a arruela. Essa arruela, por condução, ela transfere esse calor que está na borda, que está naquela parte de metal bem próximo da bobina, transfere lá para a borda dela. Então, por condução, ela conduz essa energia, então, ou seja, ela satura. Ela tem um gradiente térmico dentro daquela arruela que vai saturar aquela arruela. E depois, por convecção, o que é a convecção? É quando a gente entende que o ar quente ele é menos denso do que o ar frio. Então o ar frio naturalmente ele tende a ficar embaixo e o ar quente em cima, tá? Então por convecção existe uma troca térmica entre o ar quente que está embaixo tentando subir e o ar frio que está em cima tentando descer e assim gira uma coisa que é chamada de convecção. Então quando o seu falante está lá instalado na caixa acústica, embaixo dele tem ar frio, em cima tem ar quente, então essa convecção faz com que você refrigere o conjunto magnético, tentando extrair o calor dele para o ambiente. Então o que acontece? A bobina dissipa por radiação calor para a arruela por condução leva esse calor lá para a borda dela e por convecção esse calor que está na borda tenta sair do alto-falante. E por que eu estou falando tudo isso? Porque dependendo do projeto do alto-falante, como o projetista enxergou todos esses três, né, maneiras de refrigerar a bobina, quanto melhor ele fizer isso, mais calor ele vai tirando da bobina. Com isso, ela tende a ir suportando muito mais potência. Ela tende a receber mais energia. Então, na verdade, não existe exatamente uma regra de que uma certa bitola de fio suportaria mais ou menos potência, porque depende do projeto. Se vai ter mais enrolamento, menos enrolamento, se a refrigeração vai ser forçado ou não, né? Porque existe um outro princípio que não entrou aqui nesses três que eu falei para você, que é a ventilação forçada. O que é isso? O próprio falante, ele bombeia ar em cima da bobina na movimentação. Isso acontece geralmente em falante de baixa frequência. E esse bombear de ar faz tirar o calor quente que está, né? Calor frio não existiria. Então ele tenta jogar esse calor para fora. Isso é uma refrigeração forçada e, mais uma vez, tende a acontecer principalmente no falante de baixa frequência. Quando o projeto do falante é muito bem feito, ele consegue dissipar mais esse calor e aí sim a bobina suporta por muito mais tempo um determinado nível de potência, tá? Agora, se porventura ela suportar mais ou menos ou aquecer mais ou menos, pode acontecer de você ter dois alto-falantes, ambos recebendo 1000 watts, porém um deles vai aquecer mais a bobina do que o outro. Então ambos estariam suportando essa potência, só que um com a bobina mais quente e o outro com a bobina mais fria. O que acontece é que a bobina quente aumenta o RE do alto-falante, a resistência elétrica, que por consequência aumenta a impedância, e a impedância subindo, o alto-falante começa a consumir menos corrente do amplificador. Consumindo menos corrente do amplificador, ele vai tender a falar menos. Isso é chamado de compressão de potência, ou seja, o alto-falante vai esquentando e vai falando menos. Então, às vezes, você tem dois alto-falantes, um suportando 1000, o outro suportando 1000, só que um esquenta mais do que o outro, e esse que esquenta mais ele vai falar menos, então, na verdade,
ambos suportariam, mas falariam menos. Então você tem que ter bastante cuidado em não apenas avaliar o alto-falante na sua potência suportada, mas sim o quanto ele consegue entregar de resultado. Então, cara, na minha concepção, não é tão interessante você avaliar um alto-falante apenas na potência. É claro que dependendo de outras características, se o falante tiver um bom comportamento, tem muita potência, é bom também. Eu também gosto de alto-falante super potente, mas ele tem que ter bom desempenho. Se você esquentar e ele perder desempenho, tá perdendo a graça do alto-falante. Agora vamos lá. E aí algumas pessoas me perguntaram, tá, Renan, mas e como é que eu testo isso? Cara, tem que ser na prática mesmo. Ou seja, tem uma ferramenta que todos nós temos aqui, alguns funcionam bem, outros não, que é o cheirômetro. Tu vai ter que aplicar potência no amplificador, bota um multímetro True RMS na saída dele, vai vendo a tensão que está indo para ele. De preferência, pega um multímetro que consegue fazer média entre pico máximo e mínimo, na verdade da potência RMS, claro, né? A variação da potência RMS. Pega esse multímetro que avalia e vê qual é a tensão que está indo para o alto-falante e vai dando volume. E aí você vai ver que ele vai subir um cheirinho. Não exagera, né, cara? Já não vai queimar o falante de cara. E aí você vai percebendo se ele vai esquentando mais ou não, se ele vai começando a entrar no dano, e você já sabe mais ou menos a tensão. Pega essa tensão, eleva ao quadrado, divide pela impedância do alto-falante, você tem mais ou menos a potência que está suportando. Alguns fabricantes já fizeram tanto falante que ele sabe mais ou menos qual é o tipo de conjunto magnético em relação ao fio que dá um certo nível de potência, e aí ele vai lá e testa. Ele queima alguns alto-falantes fazendo teste, usando a norma, né, ou NBR ou AES, depende de cada fabricante, e aí sim ele consegue aprovar o alto-falante. Muito disso que eu estou falando para você, existe vídeos meus aí falando, então dá uma olhada no canal. Quando você quiser ver a eficiência total, tem um vídeo então que eu falo como determinar a potência das vias, que eu vou colocar no card aqui em cima. Tenho também um outro vídeo que fala sobre os testes de potência, que na verdade eu estava falando de driver, falei de teste de potência, também estou colocando aqui no card para você ver. Então todo esse conteúdo que eu acabei de falar para você, tem vídeos complementares que você pode assistir aí no canal para poder aumentar ainda mais o teu conhecimento. Certo? Cara, se gostou da dica, mais uma vez eu peço, né? Agora que eu te dei informação, tu me ajuda. E a tua maneira de ajudar é curte aí embaixo, comenta, participa. Porque, de alguma maneira, o YouTube entende que quando você se relaciona com o canal, ele tem um conteúdo relevante e aí sim ele acaba mostrando para mais pessoas e a gente faz com que essa informação vá para mais gente e aí sim mais pessoas aprendendo, a gente consegue elevar o nível técnico do mercado, que é um dos meus propósitos em estar aqui com o canal no YouTube. Beleza? Obrigado por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até depois.